Eu trabalho em RH já há uns 18 anos e foi para uma posição de coordenadora. E vem cá, uma curiosidade. Você já estava tentando conseguir emprego há quanto tempo antes do PRH? Os últimos 6 meses, no mínimo, porque aí eu Sim. estava sendo bem criteriosa. E aí, Caio, eu queria saber como é que foi, se você puder falar, a entrevista final com o gestor, gerente dessa vaga. Foi melhor? Sabe o que me ajudou muito? Sempre tem aquela parte de fazer as perguntas, o candidato fazer as perguntas para a empresa, né? E aí teve alguma aula sua que você mesmo tinha dado um exemplo, que eu falei, gostei dessa pergunta, eu vou fazer essa pergunta. E aí eu fiz esse tipo de pergunta. E aí o que acontece? Eles estavam em 2 finalistas e a gerente, ela tinha me encontrado o meu perfil no LinkedIn. Então, quando ela passou para os 2 outros tomadores de decisões, ela quis se abster para não influenciar na decisão. E ali foi aonde eu fiz a diferença. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Cá? Tudo bom, Rick? Como que você está? Bem também. Cá, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Foi isso mesmo. Pelos meus cálculos aqui, deram 23 dias entre o início do curso, né, até a proposta. Maravilha! E você conseguiu emprego para qual área? Eu trabalho em RH já há uns 18 anos e foi para uma posição de coordenadora. Foi um pouquinho abaixo do que eu trabalhava, mas acaba sendo. Sabe quando você acha que não é a vaga ideal, mas acaba sendo a vaga ideal? Total, total. Porque a vaga Coordenadora ideal não não é paga só, bastante. não é só um status, uma posição, um salário, tem vários fatores que a gente acaba considerando ali que faz a gente aceitar uma proposta, né? Então, que bom que se tornou a vaga ideal. E uma curiosidade, o que uma pessoa coordenadora de RH faz caso tenha alguém querendo fazer uma transição de carreira para essa área? Claro, já numa posição de liderança, você acaba sendo muito generalista, né? Então, você cuida de recrutamento e seleção, você cuida de remuneração, cargos e salários, que é a descrição de cada cargo e para cada salário que essa posição do Perfeito. colaborador tem, relações sindicais e trabalhistas, comunicação interna, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada, e até uma atuação um pouco mais business partner, né? Que é a relação do RH com os principais executivos dos outros departamentos em tomadas de decisões estratégicas. Perfeito, perfeito. Que é Não um cargo esqueci novo de no nada, RH, porque né? você também é de RH. Não, acho que você passou tudo. Mas o BP, Business Partners, é um cargo novo, né, dentro da área de RH. Poucas pessoas conhecem Não essa é área. toda a estrutura que tem, verdade. Caso tenha alguém aí escutando a gente de RH, vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre essa área, que tá bem alta, que realmente é uma posição bem estratégica e é uma área que, particularmente, se eu não estivesse empreendendo, eu acho que eu estaria indo para essa área, viu, cara? Eu gosto bastante. É que demora um tempo até você chegar no cargo de business partner, porque Sim, você é o RH dentro de uma diretoria de um departamento. Então, você realmente tem que conhecer muito para orientar aquele diretor ou aquele presidente da área de negócio para as tomadas de decisões que afetam tudo que é pessoas, né? total. Mas realmente é a cereja do bolo para quem trabalha em RH. E vem cá, uma curiosidade. Você já estava tentando conseguir emprego há quanto tempo antes do PRH? Olha, é um pouco difícil, vou precisar da sua ajuda até para mensurar isso. Eu, em abril de 2022, 23, Tá. 23, eu saí de uma empresa e aí eu fui empreender. De lá para cá, voltando ao mundo corporativo, já deu aí uns 22 meses, 21 meses, mas não que eu fiquei necessariamente esses quase 2 anos só buscando. Eu Claro. diria que pelo menos o último 1 ano eu estava buscando, mas dedicada mesmo, dedicada quase especialista ali, os últimos 6 meses, no mínimo, porque aí eu Sim, estava sendo bem criteriosa. Posso entendi. usar, então, 6 meses, mas, né? Claro, claro. E nesses 6 meses que você estava sendo mais criteriosa, estava se dedicando mais, qual que estava sendo o seu maior desafio?
Olha, é irônico, porque assim, são 18 anos e a minha base de dados de background é recrutamento e seleção como headhunter, né? Então, eu passava em todos os processos seletivos e todas as fases. A maior gargalo mesmo era na entrevista ou com o presidente da empresa, para quem eu reportaria, ou o diretor de RH, ou dependendo da estrutura, o gerente de RH. E ali o que acontecia? Todo mundo, assim, era muito bom todas as fases do processo, e chegava na fase final, eu descobria que ou eles optavam por um ex-colaborador, que já tinha saído da empresa, ou uma indicação interna, que uma pessoa não tinha nem passado pelo processo seletivo, ou um conhecido. Então foi muito difícil de tentar entender esse feedback, porque as pessoas se sentiam um pouco intimidadas de justificar o porquê que eu não tinha passado na fase final, sendo que eles aceleravam todo o processo seletivo, né? E aí eu precisava, até um mentor precisa de um mentor. Com certeza. E como é que você se sentia com isso, você lembra? É uma frustração, porque você pensa, gente, eu sei exatamente o que eles pensam em cada fase do processo seletivo, eu sei o que eles precisam saber, aonde eu posso aprofundar, onde não aprofundar, como tornar eficiente, não ser prolixa, ser eficiente realmente na discussão, né? Eu tinha um background, tenho um background pesado, bom no sentido de experiência, não estou falando de formação. Então, e até você perceber que muitas vezes a experiência que você tem é acima do que o teu próprio chefe que você vai reportar, não é muito fácil. E Total, às vezes acaba era virando uma isso. objeção, né? Exatamente. É complicado. E aí, você passando por isso, acabou me conhecendo como? Foi anúncio, foi Ah, indicação? foi uma junção de duas coisas. Primeiro que, de fato, eu encontrei o teu perfil pelo Instagram, né? Rodando aí lá nos Reels. Então, muito bom. De lá eu meio que puxei para o LinkedIn, que puxei para o YouTube. Mas antes de tudo, nesse período que eu fiquei empreendendo, que na verdade já começou em janeiro de 23, eu fui fazer marketing digital para ampliar meus conhecimentos. Que E legal, nesse não sabia. marketing digital, antes de empreender, eu tinha uma própria objeção, pode ser uma limitação, né, minha de pensamento. Eu não tinha assim a falta de vergonha assim de me expressar e vender um curso para as pessoas e colocar o meu rosto. Eu Sim, não é o meu perfil, apesar de ser muito comunicativa. E dali, o mentor, na época que eu estava fazendo do curso de marketing digital, estimulava muito a gente a abrir um curso e vender esse curso e ganhar exponencialmente exatamente o que você faz. Eu falei, que gente, legal. sem condições, vou continuar tímida mesmo, só trabalhando com indicações, e foi isso que eu levei por 2 anos quase. Só que um determinado momento, isso já não estava. Vida de empreendedor, você sabe como é que é, ainda no Brasil, tem altos e baixos. Altos e Né? baixos, altos e baixos. E dali, quando eu acho que por conta da minha carreira, ou dos meus interesses, eu encontrei o seu perfil. Eu falei, nossa, gente, que interessante. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Então foi Que por legal. esse caminho. Caramba, que curioso, que legal. E aí você acabou desistindo do digital mesmo? Eu acho que eu posso usar os conhecimentos, mas de uma maneira um pouco mais diferente. Tem a tua própria metodologia, tem uma parte onde você tem que refletir muito mais, a fazer a autoanálise, né? E é uma das Sim, coisas que eu também recomendava bastante. E dali, nesse período, eu consegui identificar que, na verdade, a minha paixão ele é o corporativo. Eu gosto de sim, empreender? Gosto. Mas é estranho eu dizer isso. Eu preciso ser liderada e porque empreender não é o meu perfil. Só que eu sim, precisei de um tempo para digerir essa informação, eu precisei testar, eu precisei quebrar a cara mesmo, abrir sim, empresa, sim, mexer com advogados, com contábil, para perceber sim. isso. Então, E tá eu, tudo bem, né? Questão de perfil mesmo, e dá para você fazer um intraempreendedorismo dentro da empresa,
né? Então, eu acho que a veia empreendedora está aí e com certeza vai ter muitos bons frutos para quem Nada tiver com perdido, né? Graças a certeza, Deus, conhecimento a gente absorve, a gente não com perde. certeza. E você chegou a participar do curso gratuito que eu faço do Empregos PT um dia, das 3 aulas e tudo? Faz muita diferença, primeiro porque, de novo, a maior objeção no meu caso era eu vou fazer o curso com uma pessoa que tem, com perdão e todo respeito, né? Mas tem um pouco menos de experiência Mais que novo. eu. Não pelo ser mais novo, mas acho que porque às vezes a experiência ela é muito rica, mesmo com pouco tempo de experiência, né? De mercado e tudo mais de bagagem. Eu falei, gente, mas o que será que ele vai me ensinar que eu ainda não sei? Mas às vezes, do 100%, aquele 5% é o que vai fazer a diferença. Então, foi exatamente por conta disso. Aí, em algum momento, eu vou entrar, né, na crença e religião de Deus, porque eu tive muita conversa com, né, o Foi? pai lá em cima, e dali teve algumas mensagens assim que eu tinha recebido que era não deixe a sua arrogância fazer você deixar de receber uma oportunidade, um ensinamento que é exatamente a chave que você está precisando. Eu falei, gente, mas eu nunca fui arrogante, nunca tive esse ego, né? E aí acho que foi questão de menos de uma semana, ou questão de dias, o seu perfil apareceu para mim. Eu falei, vamos ver, já que é de graça? Quem sabe? E aí, conforme você foi falando, eu falei assim, realmente faz muito sentido. Ao mesmo tempo do tipo, quando vinham os depoimentos, alguém pagou, porque eu fiz marketing digital, então você conhece do bom e do melhor e do não tão bom, né? Falar, pagaram esses depoimentos, né? Você está sendo paga hoje? Não, faço com muito amor, com muito carinho. Só que a questão eram muitos depoimentos dedicados a especialistas. E aí, quando eu entrei no seu LinkedIn, lembra que eu era headhunter, então eu sou hacker, eu puxo a Sim, sim, capivara sim, da sim. pessoa. Eu comecei a olhar todos os perfis de todos os depoimentos que você tinha no seu LinkedIn. E dali, sei lá, de 500 que tinha, eu fui olhar quem era da área de RH, porque eu falei assim, gente, tem muito depoimento de tecnologia, mas tecnologia a gente enfrenta uma guerra de talentos onde tem muito mais vagas do que profissionais. Depois tinha muita depoimento de quem estava no início de carreira. Então, imagina, eu tenho 18 anos de experiência só em Sim, RH. sim, sim. E dali eu pensei, eu falei, putz, então é fácil para eles realocarem. Eu não vou conseguir num período curto. Mas eu falei assim, vamos tentar, porque lembra, de novo, Deus comentou contigo que, né, eu vergonha da cara. E dali eu pensei, putz, eu tô com todos os meus compromissos financeiros assim muito amarrados. Eu falei, quer saber? Tinha a facilidade do parcelamento. Tive que pedir para um anjo investidor, adoro esse termo. Que legal! Olha que coisa boa! Foi nesse patrocínio, né? Chamado patrocínio. Que E, legal. e dali fazia muito tempo que eu, na verdade, eu era provedora da minha família, né? Eu ajudava aqui em casa e eu já não estava morando em casa, enfim, eu tive. Quando você investe, você devolve o seu carro, você devolve o seu apartamento, você investe naquilo, enfim, pode ou não ter resultado, enfim. E dali eu consegui fazer de uma maneira que, aliás, sua equipe é maravilhosa, tá? Deixa eu te falar, são super dedicados, super carinhosos, super atenciosos. Eu acho que isso fez uma super diferença, de verdade mesmo. E aí a forma que foi parcelado e a forma como eu negociei também com o meu anjo investidor, eu falei assim, gente, com 1 mês ou 2 meses que eu fosse o tempo que eu fosse levar, eu pago com o salário que eu for receber. E eu falei assim, faz muito sentido. Então, meio que foi por ali. Começou a isca nas aulas gratuitas, Que legal. depois, naquele meio tempo que a galera começou a comprar, eu falei assim, ai, agora eu tô no último dia, quase chegando, era 14 de janeiro, já tipo 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, tava chegando meia-noite, eu falei, ai, aquela, não é o gatilho da escassez com o gatilho de...
Você já sabia que era gatilho mental e mesmo assim. E caí no gatilho. Eu falei, ai, vai que depois aumenta o valor e aí eu não vou ter, e aí eu não dá para ficar mais 2, 3, 4 meses assim, se eu estou focando a partir de agora em buscar e abrir mão do Total. empreendedorismo, né? Ia fazer muita diferença nas minhas contas pessoais. E dito e feito, em 23 dias consegui. Olha isso! Num cargo de liderança, hein? Cargo de Foi. liderança. Como Não, foi que você venceu essa objeção da liderança? De que funcionaria para cargos mais altos? então, as dores, acho que o principal, quando você falou, inclusive nas aulas gratuitas, alguém da sua equipe conseguiu me colocar na primeira aula que era paga já, porque a galera já tinha começado a pagar, certo? Sim. E tem muita troca. E aí o pessoal comentando do teu material, e eu sem ter acesso ao seu material, né? Do tipo, parece que nem criança, eu tenho, você não tem. E todo mundo falando dos seus conteúdos. Eu falei, será que às vezes é alguma coisa no conteúdo que vai fazer a diferença, né? Então, a objeção começou a ser quebrada quando você entra no grupo, não só de WhatsApp, mas da comunidade do bem, e você vê pessoas de várias idades, de outros segmentos que eu nem imaginaria que poderia passar na minha vida, enfrentando a mesma situação, porque todo mundo está com aquela ansiedade, com aquela frustração, cada um numa fase do processo. Assim, os sentimentos são muito fáceis de você ser empáticos, né? Sim. E dali o maior desafio era, putz, como que eu vou reduzir uma história de 18 anos de uma forma que seja vendável, né? Seja Uhum. comercializado, né? Uhum. E dali, acho que teve 2 argumentos que você usou que fez eu comprar o curso. O primeiro era tentar vencer a GUP. Eu nunca tinha trabalhado com esse ATS do ponto de vista de recrutador. Sim. Então, era um gap no meu conhecimento. O segundo foi os gatilhos mentais, que você detalha um por um, explica, você tem toda uma metodologia para cada fase do processo. Então, eu estava muito interessada em entender a sua linha de raciocínio, mas principalmente qual é a sua linha estratégica. E Perfeito. isso fez diferença. Porque Perfeito. por mais que eu soubesse e aplicasse, ele era inconsciente. E aí eu poderia perder como aplicar. Porque assim, você não usa aquele gatilho para qualquer pessoa. Depende do momento, depende do interlocutor, depende Total. qual fase e maturidade do processo você tá. É tudo muito conectado. Total. E você tem uma disponibilidade. Gente, eu acho que você não dorme. Enquanto meu filho não nasce, eu tô aproveitando. Quando nascer, não sei como é que vai ser. E eu acho que isso que era o que era mais assustador é que tinha outras pessoas que tinham pago, de novo, você foi a primeira pessoa que eu vi no marketing digital que oferecia esse curso. Eu não sabia que tinha outras pessoas que também ofereciam e que Sim. tinha gente que tinha pago um valor assim, XPTO, e que não tinham, eles estavam frustrados porque não tinham recebido nem 5% do que você tinha dado. Eu falei, gente, então acho que eu vou comprar. Que Deu legal, super cara. certo. Que legal. E vem cá, os seus resultados aí nos processos seletivos melhoraram pós-PRH? Eu acho que me ajudou a entender, a eu usar ao meu favor as minhas informações. Porque Perfeito. assim, Organizar, né? não era assim, de novo, eu só fiz ainda 30% do curso, não deu tempo de me aprofundar 23 dias? 100%. Não tem como. E começou a dar resultado logo no começo. Então, gente, o meu LinkedIn nem deu tempo de eu arrumar ele do jeito que a metodologia explica. E o principal era que era um fator de objeção, mas um fator positivo na minha carreira era que eu fui RH de 7 países. Então, quando eu me candidatava com posições de liderança que era só Brasil, eu tinha uma bagagem maior do que o meu gerente ou o meu diretor. E aí você entender que foi um bate-papo, que na hora que eu fui apresentar o meu currículo para você, né, nas lives,
Você comentou que às vezes as pessoas podem se sentir, às vezes, putz, estou contratando uma pessoa que às vezes tem mais experiência que eu, pode ser uma objeção tal, e aí vai caindo a ficha, né? Até onde você fala das suas capacidades e da forma que você fala. Primeiro, para não soar arrogante, obviamente, ninguém vai querer Perfeito. contratar uma pessoa arrogante, e nem era o meu perfil, e também de como usar isso ao meu favor. Fez uma super diferença. Que legal. Aquelas aulas de listar as objeções, quebra de objeções, provavelmente deve ter tido uma diferença aí para você, né? Sim, é porque a gente acha, de novo, né, aquele perfil que você acha que tem todas as respostas, mas na verdade não tem, né? Que você fala para todo mundo faz, aplica, mas quando chega na sua vez você não faz direito a lição de casa. Eu Total. tive que listar realmente fazer alguns exercícios, era conversando com pessoas, que aí começou a fazer sentido aonde eu estava pecando. Eu pedia muito feedback das headhunters, porque como eu fui headhunter, então era fácil elas comentarem. E era aí Que que eu legal. ficava sabendo que eu tinha sido desconsiderada para um ex-colaborador que provavelmente estava com uma experiência menor, um salário menor, tal. Então, foi muito importante. Ok, e uma curiosidade, como é que foi esse processo seletivo que você foi aprovado em 23 dias? Então, olha que engraçado. Eu comecei o PRH foi em 15 de janeiro de 2025. Esse contato com essa mesma empresa, eu tinha declinado, eu tinha tido contato no final de novembro para início de dezembro do ano passado. Ou seja, aquela galera que acha que não quer se candidatar no final do ano porque não vai ter vaga, tem vaga sim. Só que qual que era a minha própria objeção? Salário. Tipo, Sim, era muito abaixo. Eu tinha uma faixa salarial, né, que era um perfeito. range aí de R$ 3.000. Eu tive que baixar mais R$ 3.000. E dali eu tinha declinado. E aí, em janeiro, refletindo muito, conversando com Deus, enfim, vindo, eu falei assim: às vezes, qual foi a questão na outra empresa? Geralmente a gente trabalha de 40 a 44 horas semanais, certo? Perfeito. Eu estava trabalhando uma carga horária de 80, 90 horas semanais, de Nossa, segunda a segunda, numa empresa muito conhecida, nome de nossa. marca assim muito forte no mercado, ainda mais em São Paulo, que é super agressivo, concorrido Sim. aqui. Eu tinha um pacote de remuneração e eu tinha um carro, gente. Eu tinha um carro que era o valor de um apartamento. Então isso meio que me prendia lá. E aí eu Sim. adoeci. Eu fui parar, só para você ter uma ideia, o burnout que eu tive, eu fui parar. Eu estava no meio de uma reunião, eu tinha parado para atender uma outra pessoa antes de voltar. A minha pressão, enfim, mudou. Teve que vir dois bombeiros me segurar, sair de cadeira de roda assim, com vergonha. Saí de Caramba. ambulância para o hospital. E eu já tinha pedido quase que um desligamento, porque eu não estava dando conta do recado. Era para eu ter uma equipe X, e aí no fim eu fiquei sozinha. E uma outra pessoa que eu tinha na equipe, uma estava de afastado de ansiedade, e a outra estava para uma outra equipe dentro do RH. O turnover dentro do RH era absurdo. Era ao ponto de eu receber cobrança de sábado e domingo e eu avisando a minha liderança do tipo, então, eu hoje é sábado, hoje é domingo, eu tô com a minha família aqui, né? Era dentro da minha sala, o meu escritório, meus pais estão aqui, tá no viva voz. E a pessoa, assim, gritando, berrando, assim, sabe? Era uma humilhação muito grande. E aí que você começa a perceber que o salário e o pacote de benefício não vale o custo da sua qualidade de vida e saúde mental. Tanto é Total, que total. eles esperaram eu entregar o projeto para 2, 3 dias. Quando eu achei do tipo, eu não vou precisar sair porque agora eu entreguei o projeto, a demanda vai diminuir, eles fizeram o desligamento. Então eu me senti muito usada. Eu me Meu senti muito usada. Deus. Caramba, cara, não sabia disso. Então, assim, e aí por isso que eu levei muito tempo, eu fiquei os próximos 5 meses de férias, porque eu tinha emendado uma empresa na outra, então fazia um tempo que eu não tinha tirado férias. Foi um momento de autoconhecimento que é extremamente relevante. Era um momento de reavaliação, porque eu tive que
Eu estava pagando aluguel, pagando um outro apartamento que estava na planta, tive que entregar o carro. Então, assim, a minha vida, ela fez assim, vruf. Mas, ao mesmo tempo, demorou meses para eu entender que estava tudo bem, que era isso, que isso ia ser bom. E aí eu comecei a ser muito crítica nos processos seletivos. Então, quando eu era entrevistada por um CEO ou um diretor, e ele falou assim: vou pagar X mil reais para essa posição, mas eu não quero um RH que pense. Eu falei, gente, isso ia contra os meus valores. Eu falei, como que você vai pagar um valor alto, quase de diretoria de RH, para o cenário de São Paulo, tá? Para a pessoa não pensar, para a pessoa só executar. Ou, por exemplo, eu ia para uma outra bem conhecida, chinesa, estava vindo para o Brasil, uma posição de gerência sênior, um salário super bom, e cuidar de treinamento e desenvolvimento, que eu não podia ter acesso ao meu planejamento de expansão da empresa, porque era a cultura da empresa não cascatear essa informação. Mas como que eu faço um plano estratégico se eu não sei informações do meu próprio departamento? Então, eu estava muito crítica, eu estava declinando de todos os processos seletivos. Eu ia até uma determinada fase. E aí, o que você me ensinou? Que às vezes a gente tem que baixar um pouco, mensurar o que é realmente uma vaga ideal, o custo para isso, porque estava sendo a minha saúde, e dali eu fiz um downgrade de salário e de cargo, e tudo bem. Hoje eu estou numa empresa onde eu tenho uma super qualidade de vida, eu trabalho híbrido, então eu posso trabalhar de casa, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, as pessoas com quem eu trabalho, tudo bem que faz pouco tempo que eu estou na empresa, mas é tudo muito. Mas tem coisa que dá para perceber. Claro, Abertura, ainda mais com a sua sabe? experiência, né? Sim. Gente, foi um choque e aí tá valendo a pena. Que Tá legal, super valendo a pena. Então, que assim, eu legal. te agradeço muito de coração, porque às vezes, assim, a gente não precisa absorver o 100%, mas é Total. aquele, tipo, 20% que vai dar um super resultado. Você usa o termo do Pareto, né? 80-20, e foi isso. Que legal, cara. Não, e realmente o que você falou é muito verdade, porque tem muita gente que pensa só salário, status, enfim. Quando eu fui demitido, eu fui ganhar 3 mil reais a menos do meu salário. Mas tinha todo um contexto e que eu falava, eu consigo dar um passo para trás, para quem sabe na empresa certa, dar 2 passos para frente. Então é isso que a gente tem que fazer mesmo. E que bom que você deu esse passo. E aí, cara, eu queria saber como é que foi, se você puder falar, a entrevista final com o gestor, gerente dessa vaga. Foi melhor? Foi com o presidente e o diretor financeiro, né, em inglês. Eu acho que sabe o que me ajudou muito? Sempre tem aquela parte de fazer as perguntas, o candidato fazer as perguntas para a empresa, né? Eu sempre fazia algumas muito parecidas sobre, sei lá, cultura, tal, enfim. E aí teve alguma aula sua que você mesmo tinha dado um exemplo que eu falei, gostei dessa pergunta, eu vou fazer essa pergunta. E eu, Audaciosa. muito! Eu não vou abrir aqui porque eu não vou dar de graça o que eu tive que pagar, não, gente. É isso Já estou mesmo. dando meu depoimento de graça já. Se contentem com isso. Se quiser saber mais, paga o curso. E aí eu fiz esse tipo de pergunta. E aí o que acontece? Eles estavam em 2 finalistas. Tecnicamente eu tinha a bagagem necessária, mas tinha sempre aquela dúvida do tipo, né? E a gerente, ela tinha me encontrado o meu perfil no LinkedIn. Então, quando ela passou para os 2 outros tomadores de decisões, ela quis se abster para não influenciar na decisão. E ali foi onde eu fiz a diferença. Então, Que coisa boa. E aquilo, né? Tipo, tem muita gente que fala, meu Deus, que são mais de 150 aulas, eu não vou ter tempo de ver isso. Mas não precisa. Às vezes você tem uma aula lá que já pode mudar o jogo completamente para você, porque é o que a gente falava, tem tudo no PRH. E eu acho, cara, que a parcela que você tá pagando do PRH, com o seu salário dá para pagar a parcela, não dá não? olha, até eu só vou trabalhar 12 dias úteis esse mês, porque mês de fevereiro é curtinho. Acho que com menos de uma semana dava para eu pagar assim, sorrindo. Menos de uma semana
do meu salário dá para pagar sorrindo. Então, É, assim, outra coisa que você falou que também faz muito sentido, entre você pagar o curso, tem que pensar nas mensalidades, né? Nas parcelas também. Mas assim, é muito mais caro você querer fazer as coisas sozinho e você pagar 2, 3, 4 meses e não receber nada, do que você, às vezes, que foi o meu caso, eu tive que baixar um pouco a régua e dali, gente, 23 dias. 23 dias corridos, não são 23 dias úteis. Eu estava chutando, em 2 meses eu devo conseguir um meia boca. Não, em menos de um mês eu consegui um muito bom. que maravilha, cara. Que coisa boa. E eu já vou pagar. Na verdade, tem que pagar pro meu pai, né? Enfim. Não, Mas. e olha que bonito, assim, tipo, de verdade, obrigado pelo seu depoimento, porque tem muita gente mais sênior que tem vergonha de pedir ajuda para familiar, para pai, para mãe. Eu, acho que eu já falei isso para vocês, eu paguei uma mentoria que hoje é R$ 110 mil de marketing digital, para estar conhecendo pessoas como você. Eu não tinha esse dinheiro no início para poder pagar isso. Lá no início foi R$ 40 mil. Não tinha esse dinheiro para poder pagar. Eu tive que pedir. A mãe trouxinha, né? Meu pai já está falecido. A mãe trouxinha aí para poder me ajudar. E, pô, se pagou o investimento, né? Fiz um Sim. investimento na minha educação e se paga. E para os pais, às vezes, pais, marido, esposa e tal, o que eles mais querem é a nossa felicidade. Às vezes nem querem ver. Uhum. Eles só querem a nossa Exatamente. realização, ver que a gente está com a motivação, ver que a gente está no caminho certo e tal. E muita gente, por questão de um ego, ele fica com vergonha de pedir uma coisa Uhum. que você não está pedindo dinheiro para, sei lá, tipo, você investir em uma coisa errada, para você fazer joguinho Superficial. para você comprar roupas de super luxuosas. Não, pô, é um investimento. Sério, se a pessoa olhar a parcela é Uhum. uma que se Uhum. paga. Eu até esqueci de comentar, até bem lembrado conforme você falou. É, duas coisas que me chamava a atenção era a comunidade do bem, né, e o network. E sabe quem me ajudou? E aí é um recado para a mulherada, viu, gente? A gente fala até os cotovelos, né? Eu encontrei várias mulheres que entraram em contato comigo por WhatsApp, tipo, mandando no privado, que era de RH, era da mesma área que eu, enfrentava as mesmas questões. Aí eu vou abrir um pouco, né? A gente acaba enfrentando assédio moral, assédio Sim, sexual, tal, enfim. E ali criou uma rede, a própria comunidade do bem é uma rede de apoio confiável, é um ambiente seguro, psicologicamente, inclusive falando. É, mas foram, assim, 3, 4 meninas que eu tenho contato até hoje. A gente todo dia se conversa. E legal. muito uma apoiando a outra. A cultura, o clima que tem dentro da comunidade do bem é muito positiva, muito positiva. E assim, até para endereçar alguns receios, alguns medos. Ai, tinha um mocinho, que ele tinha receio por conta da parte do etarismo. E aí você vê muito mais participação masculina, porque o homem, em muitas famílias, é o provedor. E aí você começa a ver uma turma, uma parcela feminina do tipo, gente, eu não tenho, sei lá, uma rede de apoio XYZ. Eu falei, não, gente, vamos se apoiar, ó, tem. Então, Total. assim, nós entre mulheres, a gente conhecia as nossas dores, apoiava as outras meninas e se tornou como assim, tem os dias bons e os dias não tão bons, sabe? E fez a diferença, fez muita diferença, porque você vê uma batalhando para outra e outra muito feliz todo mundo, né, homens e mulheres, Sim. mas você vê isso muito, nítido, muito, eu vou ligar 10 horas da noite, então eu não estou ligando para um outro mocinho que tem a esposa, aí você fica meio que sem graça, tal, não sei o quê, tem as outras mulheradas e, tipo, muito se apoiando, muito, né, dando uma palavra de apoio, ou, putz, tem aula tal, que você pode ver isso, ou tem lá não sei o quê. Então, queria até fazer um convite para as mulheradas, sabe? Foi muito bacana. Muito, venham, façam, faz sentido, conquista a sua liberdade financeira, aumente o seu salário, mude para um cargo melhor, uma empresa melhor, uma cultura melhor. Assim, queria, sem antes de finalizar o vídeo, não posso deixar de falar essa informação. E eu não sei se você concorda comigo, cara, mas eu acho que tem muita mulher no Brasil, e até talvez ainda
na comunidade do bem mesmo, tá? Que já está com conteúdo do PRH, que ainda esteja no quadrante dos discretos. Sim, temos. Tem boas histórias, tem Isso. competência, tem um bocado de coisa boa, mas ainda não está sabendo a melhor forma de comunicar. Às vezes por falta de conhecimento, principalmente para quem está fora do PRH, mas às vezes para quem está dentro do PRH, acho que talvez seja falta de confiança, de acreditar no próprio potencial, enfim. Eu queria Saiu saber... até uma reportagem um tempo atrás, né, que as mulheres só se candidatam em vagas com uma... se os requisitos batem, sei lá, 60%, 70%, 80%, 90%, enquanto os homens, com 34%, eles são confiantes em se candidatar. Então, a gente se auto-sabota. Exatamente. E aí você vai conversar, por isso que eu falo, eu chamava essas meninas, tal, porque muitas vezes elas estavam iniciando no RH, na carreira, né, a mesma que a Sim. minha. Eu falei, mas você para perceber que você tem história aqui, 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 você não está contando? Ela, é verdade. Eu falei, presta atenção no que o Rick está falando, gente, né? Porque eu tive que desconstruir tudo que eu sabia nesses 18 anos para fazer uma nova página, tentar uma nova metodologia que dá super certo. É comprovado, gente, dá certo. 110 dedicados especialistas, você é dedicado especialista 110. Como é que a pessoa vai falar que não funciona? Exatamente, exatamente. Funciona. E tem diretor também lá, tem uma galera que, assim, lógico, a complexidade muda porque você fica pensando quais são as histórias que eu vou contar, já que eu tenho muitas histórias, né? Perfeito. E ali é onde você tem que dividir o que é relevante do que é importante. Nem tudo que é importante é relevante. Perfeito. Você só vai ter aquele momento para falar com o entrevistador. Total. Como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista? Ai, feliz. Principalmente por isso hoje, gente. Adoro. Gosto de trabalhar? Gosto de trabalhar. Gosto de RH? Gosto de RH. Mas olha o que eu adoro. Pago. E é super justo, é super digno. Isso não tem problema nenhum, né? Da gente estar feliz com o que a gente está recebendo. Eu acho que a gente tem que realmente receber pelo valor que a gente entrega para as empresas. Tem muita gente que entrega muito valor para as empresas e acaba não recebendo o valor proporcional a isso, né? Então a gente tem que buscar melhores condições financeiras para nós, para nossas famílias, que é uma das coisas que a gente fala no PRH, né? Você não está lutando só por você, é pela sua família também. Então é importante que você se dedique. Que coisa boa. E um conselho que você daria para, principalmente a mulherada que está dentro da comunidade do bem do PRH, que está tendo já aprovação em currículo, LinkedIn, mas ainda não virou dedicada especialista? Confia no processo. Eu acho que essa é a frase mais falada e a mais menos dada a importância, né? Porque a gente tem aquela ansiedade porque os boletos continuam chegando e você acha que em 2, 3 dias vai dar tudo certo. Não vai dar. Você levou quantos anos para você conseguir ter todo esse conhecimento? E a gente tem acesso a esse conhecimento que você levou 10, 20 anos para ter, a gente vai poder absorver isso se a gente fazer todas as aulas, tudo mais direto, vai em 1, 2 meses. Então, isso, assim, vale muito a pena. O tempo que você economiza vale muito a pena. E, assim, confia no processo. Tem dias bons, tem dias não tão bons. Saiba usar as ferramentas e os mecanismos ao seu favor, né? Conte com a equipe das pessoas. São muitas dicas que eu poderia dar, mas confia no processo. Acho que é um... E se eu puder dar mais um conselho, não sofra sozinha, tenha a comunidade do bem, né, que tá todo mundo lá, a Cá vai continuar lá, tem as outras especialistas que estão lá também, eu tô na comunidade, a minha equipe tá, e também, eu acho que você soltou aqui, Cá, em alguns momentos, que é um ponto importante, que é a questão de ter fé também, independente da sua fé, se você é católico, evangélico, qualquer outra, é importante ter fé que vai acontecer, para você não ficar sozinho, sofrendo aí nesse processo, né? Então... porque às vezes até um não é uma mensagem de Deus falando, não é para você ainda, estou te preparando algo melhor. Pois então... a gente fala que às vezes é um livramento, né? Porque, olha, deixa eu te dar um outro exemplo de um processo de seleção que eu estava participando, era para uma empresa indiana, então não sei qual que é, quem me abordou foi uma headhunter. E quando eu fui contar para ela, falei assim, olha,
Eu vim de uma carga de... Tudo bem que eu sou workaholic, eu amo o que eu faço. Eu cuidava de vários países, de projetos em outras empresas muito pesados. Então, para mim, beleza, entrar, sei lá, 7 da manhã, 8 da manhã e ficar até as 10, 11 horas da noite. Só que a questão foi que eu trabalhava também de sábado e domingo, direto, sem fôlego. E aí, quando eu fui falar de uma forma muito sutil para ela, do tipo, lógico que eu não estou querendo mais voltar a trabalhar 80, 90 horas semanais. Mas, assim, né, perto dos 40, 44 horas que é pela CLT, né, eu falei assim, então estou querendo dosar um pouco mais qualidade de vida. A Red Hunter virou para mim e falou assim, então, mas eles estão no processo de estruturação e eu estou vendo que os seus valores não vai bater com a cultura, então deixa para a próxima. Eu fiquei passada, eu falei assim, gente, ela está normalizando uma carga horária absurda de horas. Então, realmente é um livramento. Às vezes, você não passar em fase de processo de seleção, a pessoa que está do outro lado, ela conhece muito bem o que vai ser exigido do cargo da empresa e da cultura, que muitas vezes a gente do lado de cá não tem a visão. E a gente acha que, eu fui declinada, fui reprovada porque é alguma coisa técnica ou comportamental minha e eu preciso melhorar. Às vezes o problema não somos nós, é a posição que não vai... E é um livramento mesmo. Então... Que bom que é uma pessoa de RH que está falando isso, para não ficar só eu sozinho falando, puxando essa bandeira, porque é a pura verdade. É um desafio. É que é frustrante a gente receber não. Ninguém gosta de receber não. Mas a gente tem que começar a olhar para o outro lado, uma pessoa que tem a visão do que, como um recrutador tem a visão dentro do LinkedIn, como que um recrutador tem a visão de um ATS, o que é esperado, o que a pessoa está querendo puxar de informação e o porquê. E essas informações, só uma pessoa que já foi recrutador, e não essa galera de fazer curso e coaching de carreira que não sabe nada de carreira, nunca sabe foi nada de LinkedIn Recruiter, nada de ATS. Não mostra as evidências, as provas, não tem bagagem ou histórico e fica falando de coisas para realmente tirar dinheiro de gente que não sabe. Não tem pessoas lá no grupo que pagou uma fortuna e não teve nem 5%? Sim. A questão não é pagar um valor para o conhecimento que você vai receber, é não ter o retorno ou aplicar aquele conhecimento e não dar retorno. E todo mundo, mas eu já alterei o meu currículo, já alterei o meu LinkedIn e ainda não recebi nada. Dali a pouco, a mesma pessoa, na mesma semana, gente, estou com tanta entrevista, estão me abordando tanto que eu não estou dando conta do recado, de fazer 5, 6 entrevistas em um dia. E aí como era Red Hunter, eu falei assim, é a pessoa fazer entrevista. Eu estava olhando do outro lado da mesa, né? Não, é normal fazer várias entrevistas de candidato. Não, é de entrevista de proposta de trabalho. Funciona e funciona muito. Tem boas estratégias lá. Gente, que bom, cara. Vale a pena cada centavo, tá? Coisa boa. Se as pessoas quiserem se conectar com você no LinkedIn, elas podem? Sim. Gente, eu já justifico. Meu LinkedIn não deu nem tempo de eu arrumar. Fique em paz. Tá? Mas a URL aqui é Karen Ifen, não é isso? Kuschke. É o meu nome e sobrenome. Eu deixei essa parte para você falar. Porque o sobrenome eu não ia acertar de jeito nenhum. Como é? Kuschke. Boa, cara. Muito bom. Cara, muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade, por essa conversa. Obrigado por ser mais uma pessoa de RH, por ter dado esse passo aí de confiança. E tenho certeza que pós-PRH, você provavelmente é um RH melhor. Deve ter aprendido algumas coisas aí diferentes, ter vivenciado, ter mais empatia com outras pessoas que estão por uma situação dessa, né, de desemprego, ter contato com tanta gente. Tem muito RH que não é empático, infelizmente. Infelizmente, né, Rick? Muita gente não é preparado, com muitos vieses inconscientes. Perfeito. Isso eu aprendi na minha carreira. E, cara, foi tão bom encontrar você com uma pessoa que tem um pensamento e os valores muito parecidos com os meus. Até as dicas que o Rick dá, de você se blindar como pessoa desses RHs que muitas vezes não estão preparados. E tudo isso fortalece da gente, como mentorados seus, ter aí uma mente mais blindada. Então, assim, cada fase do seu treinamento é muito rico, é muito rico, é muito rico.
E vai ter no futuro para recrutadores, eu vou pedir sua ajuda aí para você me dar feedback também e tal. Vamos fazer. Melhorar esse RH do Brasil. Não, conta comigo. Gente, é um material muito rico, muito bem organizado, muito bem estruturado. Cada fase do processo de seleção tal, vale a pena cada centavo. Tipo, vocês não estão pagando caro sem ter... É barato perto do valor que você recebe. E, assim, nem dá tempo de absorver tudo, gente. Olha E você só, já consegue ver resultado, né, desde o início. total. Com pequenas mudanças. Então, assim, vale muito a pena o investimento. Vale, gente, faça o esforço que for necessário, que faz sentido. É um investimento. Eu já paguei uma fortuna num curso, eu absorvi 5%. E não é aquele 80-20 que era 5% que dava super resultado. Não deu tanto resultado, não. O 100% dá 100% de resultado. Dá super resultado. Faz Perfeito. sentido, gente. É só uma Mesmo pessoa se cargo de dedicar. diretoria. Perfeito. Muito bom, cara. Obrigado, viu? Falei demais, Beijo, né? que eu Mas tenho uma reunião agora. Tchau, tchau, cara. beijo, tchau, tchau. Se você chegou até aqui, é porque você está se dedicando para conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, faz o seguinte, já se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse. E agora, a gente também vai colocar aqui algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você conseguir o seu emprego em até 51 dias.